Gênesis, capítulo 49, do versículo 8 ao versículo 10. Vamos ler? Diz-nos assim a Bíblia Sagrada nesta hora: Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Somente até aqui, vamos nos sentar. Muito obrigado. Você pode dizer glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que o Senhor nosso Deus nunca nos deixe faltar a sua santa palavra. Amada igreja, queridos irmãos, irmãs aqui presentes, vocês queridos que nos assistem e nos acompanham através da nossa transmissão, a palavra do Senhor hoje vem ao nosso coração dentro do título que foi proposto para este aniversário. E para aqueles que não sabem, acredito que você já desconfiou, mas o título é O Cordeiro e o Leão. Ontem nós tivemos a oportunidade de ouvir uma palavra maravilhosa da parte de Deus, ministrada pelo nosso querido amigo e irmão, pastor Marcelo Costa, segundo vice-presidente do ministério, dirigente da Igreja Missão Nacional em Vila Gerte. Voltamos para casa felizes, abençoados. Eu vi nas redes sociais comentários maravilhosos sobre o dia de ontem. E quando eu chego aqui em todo aniversário não é diferente, pastor Carlos Padetti. Esse ano eu vou completar 28 anos de carreira pastoral. Mas quando chega no aniversário, pastor Gabarron, eu fico tenso, apreensivo, e alguém vai dizer: pastor, mas você prega toda semana, você prega todo dia, você sempre traz sermões onde Deus fala ao nosso coração. É mais uma festa, é mais um culto. Mas não é não. Este culto para nós é aquela reunião mais importante do ano. É como quando Jesus Cristo chamou os 12 para participarem daquele jantar que depois se tornou a última ceia, e ele o fez com a responsabilidade de saber que seria o momento da última orientação. Ele estaria presente como está presente eternamente conosco, mas fisicamente seria o último momento. E ele fez questão de chamar os 12 e dizer: venham, porque eu quero que vocês tenham uma experiência especial. Hoje, na minha humildade, na minha pequenez, eu quero falar esta palavra: Igreja Evangélica Missão Nacional, venha, porque hoje você vai ter uma experiência especial com o Senhor Jesus Cristo. Falar do cordeiro e do leão, combinamos, eu e pastor Marcelo. Você fica com o cordeiro e eu fico com o leão. Mas ele não cumpriu a parte dele, pastor Luciano, porque ele falou do cordeiro e do leão. Então, pastor, você me desculpa, mas hoje também eu vou falar dos dois. Mas é lógico que eu quero enfatizar aquilo que me foi colocado por temática, como tema. Eu quero falar do leão. O texto fala sobre isso e já já nós vamos expor o seu conteúdo. Mas eu quero iniciar falando que este animal, em primeiro lugar, é conhecido de todos. Nós estamos no Brasil e todo mundo sabe que no Brasil não tem leão. Tem leão no Brasil? Não. Tem o do imposto de renda que falaram aqui. Esse não vale. Mas o animal leão não existe no Brasil. Quando eu digo não existe, pode ter no zoológico, mas ele não nasceu aqui, ele veio de outro lugar. Não existe leão lá na Austrália. Na Austrália está cheia de canguru. Não existe leão lá na Sibéria. Lá tem urso polar e não tem pinguim, porque pinguim só tem no Polo Sul e urso polar só tem no Polo Norte. Fomos enganados a vida inteira. Lembra do desenho do Pica-Pau? Que tinha o pinguinzinho que brincava, que falava lá com o urso polar? Que o urso polar falava: urso polar não pode parar. Nós somos enganados, porque eles não se comunicam. O urso polar está no norte, o pinguim está no sul. Mas independente se temos ou não um leão no Brasil, este animal é conhecido no mundo inteiro.
Na Austrália se conhece leão, na Europa se conhece leão, no Brasil se conhece o leão, mesmo nunca tendo esse animal aqui, porque ele é um animal emblemático. Se eu fosse falar da doninha, muita gente não sabe nem o que é doninha, acha que doninha é o nome da vizinha. Se eu falasse aqui de ornitorrinco, tem gente que vai falar: o que, pastor? O que é isso? É um animal. Mas você percebe que quando a gente fala de leão, todo mundo entende. E não era diferente no texto bíblico. E por que esse animal chama tanta atenção? E não é dos dias atuais. Este animal chamava atenção desde as civilizações mais antigas. Se você observar na Mesopotâmia, se você for ao Egito, se você for à Suméria, existem relatos de algum tipo de conhecimento deste animal e da força que ele tinha como símbolo. Quer ver um exemplo? Lá no Egito, talvez você nunca tenha ido até lá, também nunca fui, mas eu já vi na TV e você já viu. Do lado das pirâmides, das grandes pirâmides do Egito, existe lá um monumento chamado Esfinge. Já ouviram falar disso, sim ou não? E o que é a esfinge? A esfinge é um animal representado, com o rosto do faraó, mas o corpo de quem? De um leão. Porque este animal representava para essas civilizações, e de uma forma geral para o ser humano, ele tem a impressão, a representação da força, ele tem a representação da beleza, ele tem a representação do domínio. Força, beleza e domínio. Quando a gente fala em força, ninguém representa a força com um grilo, o super grilo, não. Força é leão. Beleza, ninguém representa beleza com uma baratinha. Barata é bonita ou é feia, gente? Quem disse que ela é feia? Para o barato ela é a coisa mais linda. Ninguém representa a beleza. Domínio, o animal que domina todos é a lesma. Não é. Eu peço para você, pense no animal forte. O que você pensou? Leão. Pense no animal bonito. O que você pensou? Leão. Pense no animal que domina todos e até chamado de rei dos animais. Quem é? Está vendo? Não é à toa que este animal, simplesmente sendo um elemento da criação, o leão não é um santo, o leão não merece ser adorado, mas ele ficou para toda a civilização humana como símbolo de poder, de força, símbolo de beleza, símbolo de domínio. E o povo hebreu não sai dessa regra. O povo hebreu também é uma civilização muito antiga. O povo hebreu também olhava para o leão e o admirava, reconhecendo a sua força, reconhecendo a sua beleza, reconhecendo o seu domínio. E quando o povo hebreu vai representar em texto, em palavras, uma figura que simbolize aquela grande promessa e esperança que eles têm, que é o Messias, porque o povo hebreu espera desde as antiguidades, desde o tempo mais remotos, eles esperam o Messias, e para representar este Messias que vem, esse Messias que eles esperam que chegue, eles precisam de um símbolo, eles precisam de uma imagem, e não estou falando de uma imagem de escultura ou de uma pintura, mas uma representação. E qual é o animal que eles vão escolher? O leão. Porque o leão, ele tem essas características, ele vai demonstrar força, ele vai demonstrar beleza, ele vai demonstrar domínio. E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, isso fica evidente. O texto que nós lemos hoje, para quem não conhece um pouco de Bíblia, e eu quero que você aprenda, são as bênçãos que Jacó pronuncia sobre os seus filhos. Era muito comum lá no passado, nos dias antigos de Israel, nos dias antigos do povo hebreu, o pai, quando estava prestes a morrer, quando estava com a idade avançada, o que ele fazia? Ele chamava os seus filhos e pronunciava sobre eles uma palavra profética. Chamava o filho 1 e dizia: sobre você estará toda a responsabilidade das nossas produções. Os nossos campos serão a sua responsabilidade, e você plantará e sempre colherá. Filho 2, você será responsável em manter a fé da nossa família,
porque os seus descendentes serão aqueles que vão cuidar da proclamação da fé. Filho 3, você vai ficar responsável por tal coisa e abençoando cada um em sua atividade. Jacó chama um dos seus filhos, cujo nome era Judá. Qual é o nome desse filho de Jacó que eu estou falando? Judá. E Jacó chama Judá e vai pronunciar sobre ele uma palavra. Jacó está quase morrendo e pronuncia sobre o seu filho Judá a seguinte palavra que nós acabamos de ler: Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de matar a sua presa, como um leão que se assenta e deita-se como uma leoa. Quem vai ter coragem de acordá-lo? E o versículo 10: o cetro não se apartará de você, nem o bastão do comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem esse bastão pertence, e a ele todas as nações obedecerão. Jacó compara o seu filho Judá como um leão, aquele que vai ter a força, aquele que vai ter a beleza e aquele que vai ter o domínio. Só que tudo isso é provisório, tudo isso é passageiro, porque Jacó faz uma promessa messiânica. Veja, nós estamos em Gênesis, não estamos nos evangelhos e não estamos em Isaías, mas estamos em Gênesis. E lá em Gênesis Deus abre a boca deste velho Jacó e diz: olha, Judá, você vai se preparando como um leão, porque da tua descendência vai vir aquele que vai dominar sobre todas as coisas, e todas as nações obedecerão ao leão. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Da família de Jacó, da liderança de Jacó, agora eu vou usar uma expressão de crente, da raiz de Jacó, que depois veio a ser a raiz de Judá, que veio a ser a raiz de Davi, viria o Messias. Então eu quero dizer a você, em primeiro lugar, por que quando nós crentes falamos do Messias, falamos de Jesus, nós o chamamos de leão de Judá? Quem já ouviu essa expressão, diga amém. Todos já vimos. Então por que o Messias, que é Jesus, é chamado de leão de Judá? Por quê? Porque a representação do animal que tem a força, a beleza, o domínio, é a representação do leão. E por que de Judá? Porque Jesus vai nascer da descendência de Judá. Então, se você não sabia, aprenda. Jesus é o leão de Judá. Por quê? Porque ele representa a figura mais forte no imaginário humano, no imaginário antropológico, e representa a raiz da descendência de Judá. Só que esse sermão está muito quietinho. Vamos colocar um pouco de lenha nesse sermão, igreja? Amém ou não? Amém. Então se prepara, porque agora a gente vai começar a colocar fogo na fornalha. Só que tem uma coisa: eu vou colocar a lenha, mas vocês é que tem que sentir o fogo. Combinado? Ih, mas que combinado fraco, nem lá em cima eu ouvi. Combinado sim ou não? Sim. Então vamos lá. Se nós estamos falando de leão, e se nós estamos falando do leão de Judá, a palavra do Senhor nos coloca esse símbolo, porque o leão ele vai representar na Bíblia Sagrada, não aquelas representações anteriores que eu disse, mas na Bíblia Sagrada, o leão vai representar poder. Eu quero que você entenda uma coisa: se Jesus é o leão, eu estou dizendo com isso que Jesus tem o poder. Não é um animal inocente, inofensivo, melhor dizendo. E já vamos falar da comparação, mas o leão não é um animal inofensivo. O leão não é um animal fraco. O leão não representa fraqueza, o leão representa poder. O texto que nós lemos fala sobre isso: o cetro estará nas suas mãos. Meu irmão,
O leão, ele não veio para se subjugar. O leão, ele vem para reinar. E se nós estamos falando em Jesus Cristo, que é o leão da tribo de Judá para nós, nós partimos desse pressuposto: ele veio para reinar. E uma pergunta que eu quero fazer a você neste momento do sermão: se ele veio para reinar, ele tem que ter súditos. Um rei tem que ter súditos. E muitas vezes nós nos esquecemos que nós somos súditos dele. Nós somos súditos do grande rei. Nós somos súditos do leão de Judá. E esquecemos de pensar, de viver, que ele tem que reinar em nós. Já cantaram Reina em mim? Reina em mim com o teu poder. Mas reinar é dominar. E o meu Jesus é aquele que reina, o meu Jesus é aquele que domina. Eu tenho grata satisfação em dizer: eu sou súdito daquele que é o leão da tribo de Judá. Diga glória a Deus. O leão, ele tem coragem. E o texto bíblico fala lá em Provérbios, capítulo 30, versículo 30, o leão que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém. Irmãos, nem eu nem os hebreus queríamos ter um Messias que fosse covarde, um Messias que na hora da briga saísse correndo, um Messias que na hora do vamos ver, ele simplesmente desaparecesse. Eu quero dizer a você que o meu Jesus, o leão de Judá, ele é leão de briga, ele é leão de coragem. Na hora que se levantam 10.000 demônios, só basta chegar um leão e ele derrota todos os demônios, porque ele não é covarde. Se você segue a este leão, você não pode ser um covarde. Desculpe a expressão forte, eu sei que é, mas às vezes a gente precisa ouvir dessa maneira. Não seja covarde. Você segue ao leão da tribo de Judá, que é o leão da coragem. Diga aleluia. Irmãos, quando eu estava preparando esse sermão e meditei nessa parte, eu confesso que foi a primeira coisa que o Espírito Santo falou ao meu ouvido e colocou no meu coração. E eu vou reproduzir a vocês. Uma característica que o leão tem, e que só ele tem, é a força, a capacidade do seu rugido. Você sabe o que é um rugido? O rugido, o que é? É o som que o leão faz. Como é que o leão faz? Qual é o som que o leão faz? Miau. Não é isso? Pergunta para a criança que você tem em casa aí. O som que o leão faz. Au, au. Que som que o leão faz? Vamos brincar agora, vamos fazer um momento de escola dominical. Todos estamos na classe infantil da escola dominical, tá bom? Só por um instante. Qual é o som que o leão faz, igreja? Mas saiu fraco. Esses leãozinhos aí estão subnutridos. Esse é leão brasileiro, gente, misericórdia, que vergonha. Vamos mostrar um leão de verdade. Que som que o leão faria, gente? Vocês não têm noção da capacidade que tem este rugido. Eu fui pesquisar, porque eu tenho que trazer um sermão com fundamento para você. E o rugido de um leão, ele é capaz de ser ouvido, sabe a quanta distância, o número de metros ou quilômetros que ele pode ser ouvido, a que distância ele é ouvido, sabe quanto? 1 quilômetro? Mais ou menos. Mais. 2. 5. Mais ou menos. Mais. 7. Mais ou menos. Mais. 8 quilômetros. O leão ruge aqui em Sapopemba. Cadê o leão que ruge em Sapopemba? Misericórdia, gente. Rouco tô eu, vocês não podem fazer assim. O leão ruge em Sapopemba?
E ele vai ser ouvido a 8 quilômetros daqui. Sabe lá o que é isso, pastor Agostinho? O irmão não mora a 8 quilômetros aqui da igreja. Então, se o leão ruge aqui, vai ser ouvido mais distante do que a sua casa. Vai ser mais longe que Camilópolis, porque de Camilópolis aqui não dá 8 quilômetros. Vai ser ouvido mais distante do que Vila Carrão, acredito que deve dar mais ou menos uns 8. Sabe lá o que é isso? E quando o leão ruge, gente, isso produz efeitos no mundo animal. Em primeiro lugar, o leão ruge para chamar. Ele ruge para chamar a sua parentela, para chamar suas leoas, para chamar o seu grupo, porque é um dos grandes felinos sociais. E quando o leão ruge, e o leãozinho está lá longe, mas o leão ruge aqui, ele ouve lá, e ele se lembra, peraí, eu tenho que voltar, porque o leão, o alfa, o leão principal, ele está me chamando. Eu quero dizer para você profeticamente, estamos falando que o leão da tribo de Judá é Jesus. Então, quando eu falar o leão, você entenda Jesus. Eu quero te dizer pela fé, que o leão vai rugir aqui, e a tua família, onde quer que esteja, vai ouvir o rugido do leão. E vai entender que tem que voltar. Você está me entendendo? Você que está me ouvindo aí na internet, eu não sei se você está em São Paulo, em outro estado, em outro país, mas hoje aqui na Igreja Missão Nacional Sede, o leão está rugindo, e é para você voltar para a casa do leão. Irmãos, quando o leão ruge, é um chamado, vem, e esse chamado é ouvido longe. Quando o leão ruge, ele delimita o território, ele mostra, ele fala assim, aqui quem manda sou eu. E se você não conhece um pouco do mundo animal, existem constantes conflitos entre leões, para ver quem é que vai dominar o grupo. Mas o leão que vence, ele tem o rugido predominante, e quando ele ruge, aquele outro leão que está querendo entrar e trazer confusão, sabe o que acontece? Ele ouve e fala, opa, ali não, porque ali tem leão. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, toda sorte de situações terríveis que o inimigo tem colocado na sua casa, ou tem tentado invadir o seu território. Qual é o seu território? O seu território é a sua família, seu território é a sua congregação, a sua igreja, seu território é o seu lugar de trabalho, seu território, enfim, é aquilo que está envolvendo algo próximo a você. Eu quero que você entenda que todos aqueles que querem invadir não vão fazer, porque dentro do teu território está rugindo o leão. E eles precisam saber, aqui não, aqui tem leão. Que você possa dizer, na minha casa não, na minha casa tem leão. Na minha família não, porque na minha família tem leão. Nessa igreja não, porque nessa igreja tem leão. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Você já falou para o problema da tua vida, na minha casa não problema, porque aqui tem leão? Você já falou para as perturbações que têm se levantado no seu lar, na minha casa não, porque aqui tem leão? Você já falou lá no seu trabalho, a perseguição que tem acontecido, os problemas dos quais você tem vivido, você já falou, aqui não, porque aqui tem leão? E aqui tem leão que ruge. Terceiro elemento que eu quero exemplificar do rugido. Quando o leão ruge no seu território, sabe o que acontece? Os inimigos fogem. Sabe qual é o maior inimigo do leão? Vamos lá. Agora sermão virou National Geographic, virou Discovery Channel, virou, o que chama mais? Animal Planet, virou Amaral Neto, o repórter. E quem riu é porque sabe, conheceu lá nos anos 70,
esse grande jornalista brasileiro. Qual é o maior inimigo do leão? Primeira alternativa, o búfalo. Segunda alternativa, a hiena. Terceira alternativa, a girafa. Quarta alternativa, o tatu. Porque eu sou nacionalista e eu tenho que colocar um animal do nosso país. Você acha que é a girafa? Por que você acha que é a girafa? Porque a girafa é muito grande, né? Alta, pescoçuda. Ela pode derrotar um leão. Não. Resposta errada. Você acha que é o búfalo, porque o búfalo é muito forte e tem grandes chifres e podem perfurar o leão? Não. É o tatu? Não, porque nem tem tatu na África. Sabe qual é o maior inimigo do leão? É a hiena. Hiena, para quem não sabe, é um cachorrinho mal formado. É um cachorrinho sarnento. É um cachorrinho que tem as patas traseiras mais curtinhas. Ele anda assim, ó, feio que dá dó. E ainda tem uma fama, diz que ela vive fazendo o quê, pastor Luciano? Diz que ela vive dando risada, mas ela não dá risada, é a forma que é o som que ele faz, né? O boi faz mu, o carneiro faz o quê? Bé, eu acho. Eu não sei mais de animais, né? Mas você fica imaginando aquela coisinha sarnenta, suja, nojenta, circulando o território do leão, e fica lá, eu vou pegar, deixa o leão ficar despercebido, deixa o leão distrair, eu vou entrar, eu vou roubar os leõezinhos, eu vou matar a leoa, e se eu puder eu mato até o leão. Fica ao derredor, buscando a quem possa tragar. O que isso lembra você? Ou você não fez nenhuma associação, pastor Edmilson? O que lembra você de alguém que fica ao redor, que não vem na cara, que não enfrenta frente a frente? Porque a hiena sabe que se enfrentar o leão frente a frente, ele a devora. Mas de uma forma covarde, ele fica lá, as hienas ficam rodeando o território do leão, esperando, com a sua risadinha sarcástica e maliciosa, e dizendo: tem uma hora que ele vai falhar, tem uma hora que ele vai se distrair, tem uma hora que ele vai errar, tem uma hora que ele vai tropeçar, e nessa hora que o leãozinho se machucar, eu vou entrar sem o leão ver, vou pegar o leãozinho, vou devorá-lo e vou acabar com ele. E é o que o inimigo tem fazendo na vida de muito crente. Ele está rodeando você, dando aquela risadinha sarcástica e dizendo: eu só vejo a hora que ela vai tropeçar, ela vai esmorecer, ele vai se cansar, ela vai desistir, ele vai querer voltar atrás, e a hora que o leão distrair, eu vou entrar e vou devorar a vida dele, vou devorar a vida dela. Mas o Satanás está com os planos frustrados. Sabe por quê? Porque aqui tem leão. Aleluia! Basta um rugido deste leão, e a hora que esse leão rugir, irmão, Satanás vai sair tão perdido que ele vai dar com a testa no poste, ele vai para o inferno e vai perder a porta da própria casa dele, porque aqui tem leão de Judá. Aplauda Jesus. Aleluia. Aleluia. Cadê o povo que diz aleluia? Oh, Jesus. Tem leão aqui, igreja? Eu quero que você responda na língua do leão. Tem leão aqui? Ai, que fraco, Regina. Me ajuda, Regina. Tem leão aqui? Garanto que as crianças nunca vão esquecer esse sermão. O sermão mais divertido da vida das crianças está sendo esse. E por que o cordeiro? Olhe para aquela imagem. Olhe para aquela imagem. Um animal tão grandioso, tão forte, tão bonito,
tão poderoso, e abaixo, um animal pequeno, frágil, indefeso. Qual é a arma de defesa da ovelha ou do cordeiro? O cordeiro tem garras? Não. O cordeiro tem dentes afiados? Não. O cordeiro dá coice? Não. Cordeiro tem veneno? Não. Qual é a defesa do cordeiro? Nenhuma. E quando eu olho para essa imagem, eu vejo a representação de Jesus, segundo a Bíblia Sagrada, dizendo que Ele é para nós o cordeiro e o leão. E eu olho para Jesus como cordeiro, que é entregue no matadouro sem fazer um gemido sequer, que é levado arrastado sem reclamar com ninguém, que entrega tudo sem pestanejar e sem pensar duas vezes, e que diz: vai ser difícil, Pai, e se o Senhor puder, passe de mim esse cálice, porém eu sou o seu cordeiro, eu sou o cordeiro de Deus, eu vou me entregar. Um animal indefeso, um animal que não se protege, que não se defende, que não reclama, que morre calado, um animal que se sujeita à direção daquele que o está conduzindo, sem questionar o caminho, o animal que se entrega à morte, sem reagir. Quando se mata um outro animal, por exemplo, nos frigoríficos se sacrificam porcos, os porcos eles guincham, eles gritam, é um barulho terrível, é um barulho infernal. O cordeiro ele morre de boca calada, ele se sujeita, ele se entrega. E eu posso dizer que o final do cordeiro é a sua morte. Mas eu quero dizer a você, igreja, Jesus foi o cordeiro que se entregou até a morte. Mas quando passaram 3 dias, aconteceu algo naquela tumba, que aquilo que era cordeiro, aquilo que se entregou como cordeiro, ressuscitou como um leão. Agora é diferente. Ele não é mais o indefeso, mas ele é o invencível leão. Agora, ele não é mais aquele que se sujeita, mas ele é o dominador leão. Agora, ele não mais se entregou à morte, mas agora pela ressurreição, ele domina e se cumpre. Voltando a perícope, quem é aluno do CBTA vai me entender, porque se eu não voltar para a perícope, eu sou um mau professor. Voltando para a perícope, não é isso, diácono Arlen? Voltando para a perícope, Jacó fala com todas as letras no versículo 10: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão no comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem o bastão pertence. Sabe a quem pertence o bastão? Do domínio, da vitória, do poder, da majestade. Pertence ao leão de Judá. Aplauda Jesus. Cadê o povo que glorifica a Deus? Eu não estou ouvindo você. Irmãos, e o melhor de tudo isso, a gente, por adoção, nós todos nos tornamos leãozinhos, pequeninos, com rugido fraquinho. Mas não tem problema, se o meu rugido é fraco, se o teu rugido é fraco, olha quem está atrás de nós. Olha quem está atrás de nós. A hora que ele abiabou salabassúrias, a hora, igreja, ouça isso da parte de Deus. Você que está sofrendo, você que está vivendo dias difíceis, você está perdido, mais tonto que uma barata, você não sabe que caminho tomar, está tudo contra você. Eu quero te dizer da parte de Deus, a hora que o leão rugir,
E está chegando a hora que ele vai rugir. Satanás vai ter que sair correndo da tua casa, do teu caminho. A enfermidade vai ser curada. O que parecia impossível vai acontecer, porque eu não estou pregando aqui de outro animal, eu estou pregando aqui do leão de Judá, do Cordeiro de Deus, daquele que venceu. E lá no Apocalipse abrirá os selos do livro da eternidade. Ah, Jesus, Jesus, nós somos tão pequenos, mas eu quero encerrar dizendo a você uma frase que eu cunhei aqui para este momento, e que eu acho que diz respeito a todos nós, e podemos encerrar com isto. Uma frase que diz assim: nós somos lavados pelo Cordeiro, que é o primeiro animal que está ali. Quem crê que é lavado pelo Cordeiro, diga aleluia. Nós somos lavados pelo Cordeiro, mas nós somos vencedores pelo leão. Você é lavado pelo Cordeiro, e você é vencedor pelo leão. Você é lavado pelo e é vencedor pelo. Diga: sou lavado pelo Cordeiro e sou vencedor pelo leão. Hoje é dia de situações inéditas. Hoje eu vou pedir para você, se você puder, se colocar em pé, lá em cima, aqui embaixo. E nós vamos começar uma oração, só que de uma forma diferente. Sabe quando Josué rodeou as muralhas de Jericó e Deus deu uma ordem? Quando tocar as trombetas, o que era para o povo fazer? Gritar. Lá, pastora Sônia, não está dizendo glorifique, lá não está dizendo cante, lá está dizendo grite. E nós vamos começar dando um brado, dando um urro, dando um rugido, que você pode traduzir em socorro, você pode traduzir em adoração, você pode traduzir em dependência, você pode traduzir em alegria, porque o rugido, ele tem todos esses significados. O idioma do leão não tem palavras, mas com um só som, ele exprime se ele está doente, ou se ele está bravo, ou se ele está feliz por ver um filhote. E nós vamos começar dando um brado. Eu não sei se você vai gritar se você vai gritar se você vai fazer o que nós estamos fazendo aqui, de uma imitação apenas simbólica de um som que o leão vai fazer. E por favor me entendam, eu não estou aqui pregando heresia, nem dizendo a você, a partir de agora em casa, ore assim, antes de orar diga não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas simbolicamente, pastor, eu não posso terminar esse sermão sem cumprir aquilo que o Espírito me disse. E ele me disse isso: quando o leão urrar, você vai ver o que vai acontecer. E hoje, pastor Gabarron, eu quero, como meu grito, como meu urro, como meu pedido de socorro, ou a minha glorificação, começar a minha oração assim. E depois, aí é com você. Aí se você quiser glorificar, você glorifica. Se você quiser pedir, você pede. Se você quiser chorar, você chora. Se você quiser falar em línguas, você fala. Aí é com você, porque o primeiro passo é esse: o leão vai rugir. Depois que ele rugir, você vai ver o que o Espírito Santo vai fazer. Quem está disposto a fazer isso comigo, diga amém. Então se prepare. Para um pouquinho vocês, porque agora chegou a hora da igreja. Agora chegou a minha e a tua hora. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Respira fundo. E eu vou contar até 3. E depois que eu contar o número 3, você vai gritar diante do Senhor. Eu não sei se o seu grito vai representar a sua dor, se vai representar o seu desespero, se vai representar a sua alegria, se vai representar outro sentimento, mas você vai gritar diante de Deus. Respira fundo e depois ore. Depois fique na liberdade para sentir o Senhor. Eu vou contar. Respira fundo. 1. Respira. 2. Respira.
3, vai!